Hoje eu vou comentar com você sobre uma das maiores pérolas dos quadrinhos que eu li em 2024. Esse trabalho é simplesmente incrível. Foi indicado ao Prêmio Eisner de melhor quadrinho. Cara, que trabalho sensacional, lançado pela QS Comics. Canções do Cisne. Esse quadrinho tem uma abordagem que é ao mesmo tempo filosófica, psicológica, mas muito edificante, onde nós temos o assunto tratado a respeito de finais. São várias histórias neste curto encadernadinho aqui, que vai falar sobre a temática do final, do fim. Mas eu tenho algumas outras avaliações para fazer sobre este trabalho, porque eu acho que ele fala de outras coisas. Embora a temática seja anunciada como uma temática de encerramentos, de finais, eu acho que tem algo além disso. Isso tudo construído com um trabalho de roteiro muito diversificado e inusitado do seu criador aqui, o Maxwell Prince, e também com um trabalho artístico realmente fabuloso desse quadrinho. Eu vou te mostrando a arte enquanto eu vou comentando com você a respeito desse trabalho e por que, na minha opinião, ele é um dos melhores lançamentos em 2024. Vamos nessa! Eu quero começar comentando a respeito do título desse trabalho. Canções do Cisne faz referência a um antigo mito grego que dizia que o cisne nunca canta, mas um momento antes da sua morte, ele faz um belíssimo espetáculo ali de cantoria e que indica realmente ali que a sua vida está terminando. Ou seja, a canção do cisne é uma alegoria para finais, para a última obra da sua vida, e para mim isso faz toda a diferença na construção da narrativa e daquilo que o autor, o Maxwell Prince, está querendo dizer com esse trabalho aqui. Ele fala sobre finais, mas o ponto não é exatamente esse, na minha opinião. Eu quero mostrar para você também os vários artistas que trabalham aqui neste quadrinho. Nós temos eles aqui, são artistas importantes da indústria, que fizeram outros grandes trabalhos aí, tá? E esse quadrinho ele funciona como uma antologia de histórias, onde a gente vê inclusive uma variedade, né, da construção de roteiro do Maxwell Prince, histórias sobre o fim. E a primeira história, o capítulo 1, o fim do mundo, né? E que faz referência justamente à capa do trabalho. Aqui nós temos uma história em que há um reator nuclear ali, uma bomba para explodir. Então nós temos um garoto que está lendo revistas sobre flores e jardins para sua mãe, que está morrendo de problemas renais, de insuficiência renal, ela faz diálise. E aí esse garoto tem como missão da vida dele, no momento que o mundo está indo realmente para as cucuias, buscar uma última revista para ler para sua mãe. E é muito interessante a construção aqui da narrativa em primeira pessoa, dos pensamentos deste garoto. Esta arte, esta estruturação de arte aqui me lembrou muito da arte daquele quadrinho do Wolverine com o Destrutor, Fusão, né? Que fala também sobre essa questão de um reator nuclear ali e tal. E a arte se parece muito, essa arte pintada linda, lembra bastante. O trabalho para mim há uma inspiração aqui. E a história vai tratar desse tema de como alguém pode se apegar a pequenos objetivos quando algo muito grandioso e muito catastrófico está acontecendo. E eu preciso dizer que essa história curtinha aqui, ela traz um elemento psicológico, um elemento de reflexão a respeito da brevidade da vida e a respeito de como que podemos nos ater a coisas que poderiam ser consideradas como pequenas, mas que na verdade têm grande importância dentro da nossa própria construção de vida. Para mim, essa primeira história fala sobre viver a vida nos próprios termos. Depois nós temos uma segunda história aqui que vai mostrar um fim de um relacionamento. Um relacionamento que termina, e a gente tem aqui uma arte completamente diferente e uma construção de roteiro também diferente. Aqui você já não tem tanto aquela figura daquele garoto conversando ali, pensando, né, naquela narrativa em primeira pessoa nos recordatórios, mas sim aqui o casal refletindo sobre como eles se apaixonaram e como a coisa começou a degringolar. E é interessante porque nesses recordatórios a gente consegue ver visões diferentes sobre o mesmo evento. A mesma situação que acontece ali, há uma variedade de observações, dependendo de que lado você enxerga a coisa. E o bacana da arte dessa história aqui é que há a explicação de que esse casal agora foi posto num campo de batalha, e esse campo de batalha é em vários níveis. É aquele momento, né, em que relacionamentos encerram
e o casal acaba esquecendo daqueles momentos positivos de amor e de afeto, e a coisa vai para um outro caminho. Então esse trabalho vai tratar também sobre a questão de quão doloroso pode ser o amor. Inclusive há uma referência aqui na arte ao Jack Kirby. Eu achei muito bacana essas várias referências, eles lutando ali numa arena medieval, os dois samurais lutando, o debate entre eles, né? Aquele puxa, estica, encolhe que acontece muitas vezes num processo de divórcio, né? O processo de separação. E há, inclusive, aqui nessas diversas batalhas um elemento bem Jack Kirby, assim, bem marvelesco, né? Nesse combate entre esses dois e essas reflexões a respeito do fim de um relacionamento, como a coisa vai murchando, como a coisa vai escurecendo, vai apodrecendo, infelizmente, e degringola numa indiferença, ou pior, degringola num combate sem fim. Esse quadrinho fala sobre fim de relacionamento, mas ele também fala sobre outras temáticas relacionadas ao amadurecimento. Para mim, essa história fala sobre amadurecimento na vida, sobre como a gente pode aprender convivendo com outras pessoas, mesmo que esse relacionamento nos pareça, num primeiro olhar, algo que talvez não seja positivo. Essa terceira história aqui, achei muito legal esse título, que é O Fim do Mundo. Ele faz uma conexão aqui indireta com aquela primeira história, porque aqui você tem o mundo pós-apocalíptico, quando um casal acaba se encontrando neste mundo. Eles estavam refugiados em um bunker, e a gente vai ver aqui eles funcionando como esse Adão e Eva desse novo mundo. A metáfora bíblica aqui é muito clara, né? Muito nítida, e a gente vai vendo eles construindo o próprio jardim deles. Mas acontece que eles trazem alguns elementos do antigo mundo, e que inclusive esses antigos elementos começam a formar uma espécie de preconceitos, de ideias preconcebidas. Para mim, esse trabalho aqui, essa história, fala sobre noções preconcebidas. O quão perigoso é sermos extremamente defensivos com ideias que temos, o quanto isso pode ser perigoso. Outra baita história. Essa aqui é uma história que chama atenção pelo recurso utilizado. Você tem aqui a narrativa em primeira pessoa, mas essa narrativa em primeira pessoa vai funcionar com um jogo. E este jogo vai levar a história, vai encaminhar a história para um caminho que, sem dar spoiler para você, quando você terminar de ler, você fala, cara, essa aqui não é uma história que eu estou acostumado a ler. Tá? É o capítulo 4, O Fim de uma Sentença. Nós vamos ver aqui um rapaz que estava preso já há 2 anos, e nesse período de reclusão, nesse período que ele estava encarcerado, ele passava muito tempo com um jogo ali, fazendo um jogo em que ele ficava completando um livro com ideias bem assim, improvisos ruins, né? Então tem aqui algumas sugestões de palavras, ele vai vendo a situação que ele está e ele vai completando. E ele encontra nesse exercício de improvisos ruins uma liberdade muito grande. E esse tema da liberdade, para mim, vai sendo desenvolvido ao longo da história. Para mim, essa história fala sobre livre-arbítrio e como que, olha só que interessante, você tem o livre-arbítrio até para definir qual ideia de livre-arbítrio você tem. Existem várias ideias, se existe, se não existe, mas como seria esse livre-arbítrio? E esta história, para mim, traz esse elemento nas decisões que são tomadas e também no fim de uma sentença, no fim de uma sentença, de uma palavra que você completa, o fim de uma frase ali que você completa, mas o fim de uma sentença também prisional. Essa prisão, ela acontece só quando o sujeito está ali na cadeia? Há um determinado momento na história em que o ex-presidiário chega a comentar que ele se sentia mais livre na cadeia. Então essa história para mim fala sobre livre-arbítrio, fala sobre liberdade de escolha, fala sobre decisões. É uma história que tem uma construção bastante, eu diria, diferente daquilo que a gente está acostumado e que para mim foi até bastante chocante. Eu lembro que ao terminar de ler essa história, eu não quero te mostrar muito aqui para não te dar spoiler, tá? Mas quando eu terminei de ler essa história aqui, eu fiquei bastante pensativo, bastante reflexivo. Tá? Deixa eu pular aqui essa última página para não te dar spoiler. Você está vendo que cada trabalho aqui tem uma construção artística diferente, tem um desenho diferente, tem uma tonalidade, uma pegada diferente, tem uma ideia criativa diferente. Então, até esse ponto aqui e até o final, esse quadrinho se destaca também pela qualidade criativa. E uma coisa interessante que eu vou já me adiantar antes de concluir aqui os outros capítulos que faltam,
é que o roteiro do Maxwell também vai ganhando cores e tonalidades diferentes, não só porque ele escreve de uma maneira diferente cada história, mas a conexão desse roteiro com a arte produz histórias diferentes. Então você tem a nítida sensação de que são vários artistas escrevendo aqui quando é um só. E estes artistas trabalhando trazem também uma paleta muito interessante e significativa de reflexões para você. Você está vendo que as histórias são curtíssimas, mas essas histórias curtíssimas são muito bem desenvolvidas. E eu quero trazer mais um elemento aqui que na minha reflexão e na minha experiência de leitura foi muito marcante. Eu geralmente tenho uma leve birra com antologias, porque as antologias normalmente são histórias muito curtas e que ou você tem uma boa história que acaba não tendo um grande desenvolvimento justamente pelo fato dela ser uma história mais curta, ou você tem uma história que é muito curta e acaba não tendo um desenvolvimento necessário que te satisfaça. Não é o que acontece aqui. As histórias, elas são muito curtas, mas elas dizem o que elas querem dizer. Em nenhuma dessas histórias eu senti uma sobra ou uma falta. Elas comunicam de uma forma muito criativa, cada estrutura ali na sua conexão entre arte e roteiro, trazendo para você uma história que será completada na sua própria reflexão. Ou seja, a história ela abre um campo de pensamento para você, como eu já tenho elaborado aqui a respeito do livre-arbítrio e tudo mais. Essa história aqui, é difícil dizer qual que eu gostei mais das histórias. Eu gostei de todas, verdadeiramente de todas. Mas essa aqui ela teve uma experiência para mim muito particular. Eu preciso te contar essa experiência de leitura. Eu li essa história aqui durante a madrugada. Eu estava ouvindo Erik Satie. Já ouviu Satie? É muito bom, cara. Piano lento. E aí, sabe aqueles momentos assim que o seu entorno vira um clima, vira uma coisa assim, uma experiência muito especial, que experiência de leitura não tem a ver só com gostei ou não gostei. Experiência de leitura tem a ver com emoção, tem a ver como você se conectou, como você mergulhou nessa obra. Eu levei muito tempo para ler essa história aqui. Muito tempo. Porque eu lia e parava e refletia. E ouvindo aquele piano eu fiquei mergulhado nessa história. Essa história chama-se Anedonia. Nós vemos um homem aqui num consultório terapêutico. Ele está fazendo ali um tratamento e ele vai passar por uma sessão de hipnose, onde ele mergulha no próprio eu dele. Você está vendo que essa história ela é feita com recortes, colagens aqui, cara. E eu achei esse trabalho lindíssimo. Olha só, parece que é tudo colado, né? É muito bonito a arte, a construção aqui. E mesmo quando ele cai aqui em algum momento que parece ser uma coisa mais nonsense, não tem nada aqui de nonsense, tá? Você vai vendo pelo texto que ele está vendo a sua própria construção de vida, a construção de noções pré-concebidas. Quando você vê essas palavras aqui, parecem palavras jogadas, mas quando você presta atenção nessa arte, você vai ver que não, que essas palavras, essas letras aparentemente aleatórias, elas têm um significado bem grande para a história. E ele vai reencontrar uma pessoa aqui, tá? Eu não quero dar detalhes, mas para mim essa história aqui tem a ver com desconstrução de noções pré-concebidas e o encontro com a verdade. A verdade, não a verdade universal, mas a verdade de si. É uma história belíssima, como eu disse. Você tá vendo que ela tem pouco texto, pouquíssimo texto, poucos diálogos, realmente. É uma história muito curta. E enquanto eu estou comentando com você essa história aqui e olhando mais uma vez essas páginas, eu percebo como que essa história é grandiosa, tá? O quadrinho inteiro. Mas essa história talvez tenha sido a que tenha me pegado mais, assim. É uma história muito bonita, uma história curtinha e uma história muito bonita. E o capítulo 6, o fim do caminho, a gente tem mais aqui uma história que funciona muito mais como um poema com imagens, né? Um poema que tem... Ele é trágico, ele é tragicômico, num certo sentido. A gente vai ver um indivíduo aqui, você está vendo a cena, ele tentou se pendurar ali no ventilador e a gente vai conhecer uma família que está passando por uma barra muito grande. E o poema aqui vai fazendo rimas que são trágicas, como eu disse, mas ao mesmo tempo são muito engraçadas. E a gente vai vendo aqui essa família se desconstruindo, é o fim de uma família, mas é um fim também de ciclos de cada uma dessas pessoas. No final das contas, esse quadrinho aqui, ele vai trazer uma reflexão muito grande para você a respeito desses finais. Tudo termina, tudo acaba. A nossa vida acaba, esse vídeo que eu estou gravando vai acabar, tudo que você está enxergando ao seu redor
vai acabar, vai ter fim. Mas o que é maravilhoso nesse quadrinho é que essas várias visões, como se fosse um prisma que você enxerga por vários lados, sobre a temática do fim, está sempre propondo um começo. Está sempre propondo de que o fim, isso é muito clichê dizer isso, mas esse quadrinho mostra isso de uma forma muito profunda e muito real, assim, de que o fim é realmente uma passagem para um novo começo. Né? O fim é uma passagem apenas para um novo começo, que talvez nesse novo começo nós não estejamos, mas a coisa acontece ali. É um quadrinho que ele consegue ser leve, eu li esse quadrinho demoradamente, especialmente por conta daquela história que eu te mostrei, mas é um quadrinho que você consegue ler ele em 1 hora, mas ele é o tipo de quadrinho que até pelas histórias serem curtinhas e tal, você vai eventualmente reabrir esse quadrinho para pegar uma das histórias e ler, porque se você for ler assim, corrido, você consegue ler uma história dessa em 10 minutos, sem fazer qualquer esforço. Lendo com bastante atenção, com bastante devagar, você consegue ler isso aqui em 10 minutos. E cada uma dessas histórias traz reflexões, cada uma dessas histórias traz um elemento de criatividade, e esse elemento de criatividade torna esse quadrinho, apesar das temáticas serem sempre muito sérias, um frescor de alegria. Esse quadrinho ele fala de finais, ele fala inclusive do fim do mundo, ele fala sobre a morte, mas há algo nesse trabalho, nesta criatividade, nessa configuração, que aponta para a vida, aponta para recomeços, aponta para uma reflexão do que fazer, tendo em vista que todos nós teremos um fim. É um quadrinho rápido de ler, com uma variedade artística linda, com um roteiro que se diversifica a cada história, portanto é um quadrinho que tem como grande trunfo ser um exercício muito grande de criatividade. Ele é, à sua própria maneira, um quadrinho muito divertido, e é um quadrinho que você vai ler, seguramente se você ler esse trabalho com atenção e no clima certo, é muito provável que em uma história ou outra você fique com a página aberta olhando para a arte e fique pensando naquilo que ele está te propondo, na história que você está enxergando. Existem alguns quadrinhos em que a gente precisa se esforçar para mergulhar nele. E existem alguns quadrinhos que ele te suga para dentro dele. É o caso desse aqui. Pelo menos na minha experiência foi assim. É um quadrinho muito curto, mas que eu poderia gastar muitas horas lendo por conta desse elemento reflexivo, que são reflexões muito sérias, mas ao mesmo tempo faz isso com uma beleza, com uma leveza. É uma joia preciosa da nossa arte favorita, as histórias em quadrinhos. Esse trabalho aqui, na minha opinião, ele é brilhante. Ele é um quadrinho brilhante, com certeza um dos melhores trabalhos que eu li esse ano de 2024. Eu recomendo intensamente que você adquira esse trabalho. Eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado. Se você quer ler um quadrinho que te traga um ar de novidade e algo muito que seja ao mesmo tempo muito leve, muito gostoso de ler e muito inteligente, muito profundo, esse trabalho aqui vai te agradar demais. Canções do Cisne, altamente recomendado. Beleza? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!